Com base na planilha do Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual SE, abre parênteses, A1 maior A2, ponto e vírgula B1 mais B2, ponto e vírgula C1 menos C2, fecha parênteses. E ali vem então as alternativas, letra A, menos 3, letra B, menos 2, letra C, 4, letra D, 7. E ali está a planilha apresentando então os valores dos quais nós vamos tomar como base para resolver essa função. Bem, é muito importante aqui que nós, antes da gente sair respondendo já qual é a alternativa correta, é importante entender como funciona a estrutura da função C ou SE dentro do Excel. Acompanha comigo bem passo a passo, essa função é bem famosa nas provas de concurso. Aqui eu tenho igual SE, percebe que eu fiz no meu esqueminha um espaço aqui, botei ponto e vírgula, outro espaço, ponto e vírgula e outro espaço, para demonstrar que a função C, quando aparece aí nas nossas provas, ela aparece com 3 argumentos e cada argumento é separado por ponto e vírgula. Então o ponto e vírgula é o responsável por separar os argumentos dentro das funções do Excel, entre elas a função C. Então por isso que eu coloquei ponto e vírgula aqui, para demonstrar que ela tem 3 argumentos. Pois bem, o primeiro argumento da função C nós vamos chamar de teste lógico. Um teste lógico é aquele que eu devo verificar e avaliar se ele é verdadeiro ou falso. Isso vai ficar no primeiro argumento. Aí vem o ponto e vírgula, então vem o segundo argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Isto é, se esse teste lógico do primeiro argumento for considerado verdadeiro, então eu devo responder o que está no segundo argumento da função C, que é o argumento que contém a resposta se o teste lógico é considerado verdadeiro. Agora, se eu considerar esse teste lógico falso, então eu devo ir até o terceiro argumento, que é onde está o teste, a resposta se o teste lógico for considerado falso. Então, no esqueminha é basicamente assim, ó. Eu vou avaliar o teste lógico. Se esse teste lógico for considerado verdadeiro, não esquece, eu vou para o segundo argumento. E o que estiver dentro do segundo argumento é a resposta da função C, e aí eu vou descartar o terceiro argumento. Então, eu respondo o argumento verdadeiro, que é o segundo, e não utilizo o terceiro argumento. Agora, se eu responder que esse teste lógico é falso, então é o contrário, eu vou direto para o terceiro argumento, e aí eu vou descartar, eu não vou utilizar o argumento verdadeiro. Então, se teste lógico verdadeiro, vai direto para o segundo e não responde o terceiro. Agora, se o teste lógico for considerado falso, então eu vou direto para o terceiro argumento, que é o que contém a resposta se o teste lógico é falso, e não utilizo então o segundo argumento. É assim, ou eu vou responder a parte verdadeira, que é o segundo argumento, ou eu vou responder a parte falsa, que é o terceiro argumento. Isso sempre depende do teste lógico. Mas vamos aplicar isso nesta questão de prova, porque a questão colocou esta fórmula com esta função C. Aqui, claro, eu deixei destacado com cor diferente, mas é a mesma fórmula que estava ali na questão, onde o primeiro argumento diz A1 maior A2, o segundo argumento, que é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, diz B1 mais B2, e o terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for falso, diz C1 menos C2. Como eu vou resolver isso? Bem, eu vou pegar a planilha que a questão demonstrou e vamos resolver o teste lógico. Então, o teste lógico disse A1. Bem, A1, localizei aqui, A1 vale 1. Maior do que A2. A2, localizei aqui, coluna A, linha 2, A2 vale 4. Quer dizer, substituindo o teste lógico, está pedindo se A1 é maior que A2. Isto é, se A1 que vale 1 é maior do que A2 que vale 4. E aí eu pergunto para vocês, 1 é maior do que 4? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Porque 1 não é maior que 4, então deu falso o teste lógico. E de acordo com o nosso esqueminha ali em cima, quando o teste lógico dá falso, eu vou direto para o terceiro argumento e esqueço que o segundo argumento existe. Quando eu digo que o teste lógico é falso, eu só posso responder o que está no argumento falso, quer dizer, no terceiro argumento. Não posso utilizar o segundo argumento porque esse é o verdadeiro. Então, se eu só posso responder o que está no terceiro argumento, que é o argumento falso, o que me diz esse argumento? Esse terceiro argumento me diz C1 menos C2. Quanto vale C1? Observa. Coluna C, linha 1, C1 vale 3. Menos C2. Quanto vale C2? Coluna C, linha 2, C2 vale 6. Então quer dizer que é C1 menos C2. C1 vale 3, C2 vale 6, então é 3 menos 6.
E 3 menos 6, o resultado é menos 3. Menos 3. Esse é o resultado final da minha função C. Menos 3. Professor, mas por que tu não utilizou o B1 mais B2? Porque eu disse que o teste lógico é falso, e quando eu digo que ele é falso, eu só posso resolver o que está no terceiro argumento, que é o argumento falso. Eu não posso responder o que está no segundo argumento. Então aqui eu só resolvi o argumento falso, que dizia justamente C1 menos C2, que é 3 menos 6, que dá menos 3 como resultado. Então vamos lá buscar na nossa fórmula, onde nós temos a resposta menos 3. Aqui na nossa letra A de América, a resposta adequada. Tá aí, pessoal. A de América é o resultado dessa fórmula. Claro que se o teste lógico fosse verdadeiro, não era, mas se ele fosse verdadeiro nessa função, aí eu teria que resolver só a parte verdadeira, que diz B1 mais B2. E aí B1 vale 2, mais B2 que vale 5, B1 mais B2 seria 2 mais 5, que daria 7, e aí a resposta seria a letra D. Mas observa, só se eu dissesse que o teste lógico é verdadeiro, mas eu disse que o teste lógico, na análise que nós fizemos, é falso. Por isso que eu não respondi B1 mais B2. Por isso que eu só pude responder C1 menos C2, que era justamente 3 menos 6, que dá menos 3 como resposta à letra A. Muito importante essa função C, porque ela aparece em muitas provas de concurso e a gente tem que sempre ficar ligado para não errar de jeito nenhum essa função. Certo, pessoal?